Donar, o germânico gigante que trucidava os inimigos utilizando um machado. Esse machado sempre me lembra muito do Kratos do God of War. Na história, teve um dos maiores atos de honra dentre todos os guerreiros. E no vídeo de hoje veremos toda a história do Donar, do que foi apresentado na série. Então pegue aí o seu machado, um rodo já serve também, é só para entrar no clima mesmo. Deixem um like e retirem ao final caso não gostarem. E bora pro vídeo sobre a história de Donar, o devastador do machado. Fala guerreiros, como vocês estão? Vamos iniciar aqui falando sobre quem foi o Donar. O Donar era um ex-gladiador do Ludus de Batiatos, apesar de não aparecer na primeira temporada. Ele foge com Espartacus depois da revolta, se tornando um dos principais guerreiros dos rebeldes. Ele tem origem germânica, aquela mesma de Agron, Lugo, Sasha e Nemetis, e é um dos guerreiros com mais força física na trama, muito devido à sua altura, já que ele é gigantesco. Em combate, ele utiliza inicialmente um machado pequeno de 2 mãos, e ele depois troca por um bem maior, e esse tipo de arma poucas pessoas podem utilizar com eficiência, já que, por ser uma arma grande e pesada, exige força física e altura nas mãos de quem o utiliza. Mas, para o Donar, isso não é um problema. E como o machado atinge seus inimigos com mais força que uma espada, por exemplo, poucos golpes já são suficientes para acabar com seus adversários, sendo Donar então um dos melhores guerreiros da série. Pois bem, vamos iniciar a história do Donar. Ele tem origem germânica, como já foi dito, e apesar de não aparecer na primeira temporada, ele foi um dos gladiadores que escapou na rebelião da Casa de Batiatos, sendo provavelmente comprado por Batiatos bem próximo do dia da rebelião. Ele escapa juntamente com Espartacus, se tornando mais próximo de Agron, e na primeira cena dos rebeldes após a fuga, Donar ajuda Espartacus e Agron na luta contra os romanos e mercenários que foram enviados atrás deles. Eu acho que ele já está morto. Quando Crixus descobre uma possível pista para encontrar na Évia, Espartacus se reúne com Agron e Donar, que concordam em se juntar e invadir o bordel de Arminius. Agron está um pouco relutante, mas o Donar acaba concordando em ir, já que o ataque era justamente em um bordel. Eu estou com você. Me convenceu com um prostíbulo. Donar, junto com os rebeldes, atacam o bordel, com Crixus conseguindo as informações que ele precisava. E um pouco depois, Espartacus tenta atacar sozinho Glaber, após ver que ele havia capturado Aurélia, sendo cercado pelos romanos, e junto com Crixus, Agron e Rabanus, Donar ajuda a salvar Espartacus e Aurélia, retornando para os esgotos pela última vez, antes de Espartacus decidir seguir Crixus para o sul para encontrar Naévia. Um tempo depois, ao atacarem uma vila, Donar auxilia no combate e na libertação de todos os escravos, e quando Narsir atenta contra a vida de Espartacus, Donar dá a sua opinião, dizendo que Narsir deve ser eliminado, pois ele pode tentar isso novamente. Passado alguns dias, acontece o conflito entre os rebeldes, após Crixus e Agron brigarem, quando Crixus descobre que Agron havia mentido sobre a morte de Naévia, e após Agron decidir se separar do grupo e ir para o Vesúvio, Donar o segue, demonstrando que, pelo menos naquele momento, ele concordava mais com a liderança de Agron do que a de Espartacus e Crixus. Bom, depois que Espartacus escapa das minas salvando Naévia, mas com Crixus sendo capturado, eles são perseguidos por Marcos e Acho, mas ao final são encontrados pelo grupo de Agron e Donar. E após isso, eles procuram um local para ficarem alocados, e foi exatamente Donar que descobriu o templo e sugeriu que seria um bom local de refúgio. No momento da invasão da Arena de Capua, Donar é um dos rebeldes presentes que ajuda a derrubá-la, sendo inclusive o líder da operação para derrubar as estacas que sustentavam a arena, e após retornarem para o templo, ele e Agron contam a todos sobre a vitória. E como Rascus morreu no momento da queda da Arena de Capua, a Kadara, que estava ali com ele, começou a flertar com o Donar, buscando ter uma posição de destaque entre os rebeldes ao lado de um homem de destaque entre eles. E tudo isso em troca de, bom, vocês sabem o que, né, guerreiros? E bom, só que o Donar deu uma de Charlie Harper aqui, e apenas queria o que ela tinha a oferecer, sem manter um relacionamento com ela, zombando dessa ideia. Donar, eu vou lhe fazer companhia. Não tenho interesse pelo arco. Deitamos uma vez e espera ficarmos juntos para sempre?
Está me confundindo com um merda de um gaulês. E olha só como pequenas ações podem ter um impacto gigantesco. Esse desprezo do Donar com a Kadara fez com que ela se convencesse de que não tinha lugar entre os rebeldes. E assim, ela decide traí-los e roubar o mapa e as moedas que foram adquiridas. E como o principal suspeito de ter feito isso era Gânnicos, Spartacus o confronta e foi exatamente isso que desencadeou a luta entre Spartacus contra Gânnicos. Ou seja, só tivemos essa luta porque Donar recusou e zombou de Kadara. E ela acaba sendo morta acidentalmente por Mira por uma flechada, quando a Kadara estava tentando fugir no momento da luta, e quando Mira diz que Kadara estava apenas buscando um lugar para ela, Donar parece se sentir bem culpado por ter maltratado ela. E um tempo depois, quando acontece aquela briga entre os germânicos e os rebeldes, porque o senhor Cédulos estava de gracinha com a Naévia, Donar luta ao lado dos rebeldes contra os germânicos, que eram seu povo, e vemos rapidamente ele enfrentar Nemetes nessa luta, iniciando aí uma certa rixa entre eles. Mais tarde, quando Donar está na floresta ali se aliviando, pensando em cachoeiras e quedas d'água, ele é atacado por alguns soldados romanos que se infiltram no templo. Todavia, porém, contudo, entretanto, esses soldados eram Espartacos, Crixus e Gânnicos, vestidos como soldados romanos, sendo que era um teste para os rebeldes. E na disputa que Espartacus organiza destinado a levantar o ânimo dos rebeldes, Donar é colocado com Nemetes para enfrentar Lugo e Nassir. E ao final, Donar e Nemetes saem vitoriosos. Pois bem, liderados por Varínios, os romanos invadem o templo e Donar está entre os defensores rebeldes, e quando seu amigo Fulco é derrubado, Donar grita o seu nome, sentindo a perda do amigo. E quando chega as forças de Glaber e invadem o templo, os rebeldes fogem para o Monte Vesúvio. Ele auxilia o grupo de Nemetes a retornar para a montanha juntamente com Espartacus, isso após eles tentarem tomar o pé da montanha. E depois de um tempo lá em cima na montanha, Donar auxilia na confecção das cordas para permitir que Spartacus, Crixus, Agron e Gânnicos desçam para flanquear Glaber e seus homens. E liderados por Enamos, o resto dos rebeldes descem da montanha e começam a massacrar os romanos. Donar, utilizando seu machado, tira a vida de muitos romanos e acompanha a derrota de Glaber por Spartacus. Pois bem, anos depois disso se passam e Donar continua a servir o exército rebelde fielmente. Ele trocou seu machado por um bem maior e participou de várias batalhas, inclusive contra Cocínios e Fúrios, que é mostrado no início. No exército ele tem a função de treinar os rebeldes em combate, auxiliando também no recrutamento ao lado de Agron e Nassir. Vemos ali enquanto Nassir testa os recrutas em combate, Donar e Agron ficam analisando seu potencial. Cuidado com a esquerda! Se atente aos golpes! Levante essa merda de Donar volta! alerta Espartacus sobre as negociações obscuras que estavam acontecendo ao redor do acampamento rebelde, levando Espartacus a ver que as coisas no acampamento não estavam tão boas, e quando os rebeldes atacam a cidade de Sinuessa, Donar se junta à batalha matando vários soldados romanos. Ele vai com Espartacus para se encontrar com os piratas cilícios a fim de fazer negociações por comida e bebida, e depois que os negócios são feitos, ele começa a beber com seus companheiros. Em um instante em que Agron entra em uma briga com o pirata Castus, Donar tenta parar a luta, mas Agron ignora seu amigo e continua descendo a lenha em Castus. E no momento em que Spartacus vai fazer um acordo com os piratas fora da cidade, Donar é escolhido entre os outros para se juntar a ele. Você vai confiscar tudo que eu ganhei? Tudo que roubou. E fora da cidade, os rebeldes e os piratas se encontram, eles são emboscados pelos romanos, liderados por Tibérius, o lendário, e sendo assim, ambos lutam contra o seu inimigo em comum e conseguem derrotar com facilidade os romanos. De volta à cidade, quando Crixus reúne os rebeldes para massacrar os prisioneiros sobreviventes, Donar não participa do massacre devido à sua lealdade a Espartacus, e no momento em que Espartacus coloca fim ao massacre, Donar auxilia a escoltar os romanos restantes até a vila. E juntamente com Agron, Donar fica na vila de Espartacus para proteger os romanos sobreviventes, e mesmo que ele e Agron expressem seu desprezo por eles, tratam eles bem devido à sua lealdade a Espartacus. Obrigada pela comida e pela proteção que fornece ao meu povo. Eu apenas sigo ordens. Mesmo assim, é uma gentileza muito apreciada. Ela aprecia a gente agora.
Bom, e depois da traição do Heráclio, os romanos começam a invadir a cidade. Donar, junto com Sacha e Agron, são os únicos 3 no portão. No momento em que o César aparece com um grupo de soldados, apenas os 3 conseguem derrotar o grupo romano, com Donar sendo um monstro e derrotando vários romanos. E o próprio Donar garante que o portão não possa ser aberto ao cortar a corda que o segurava. Sobrando apenas César, do lado dos romanos, Donar e Agron lutam juntos contra ele. E combinando suas habilidades, eles conseguem derrotá-lo. Mas nesse exato momento, o portão é quebrado pelos romanos, com César alertando a eles para correrem. O trio se reagrupa com Espartacus e os outros no interior da cidade, e eles começam a decidir o que devia ser feito. E Gânicos se oferece para criar uma distração para atrasar os romanos e ajudar Espartacus a chegar ao outro lado do portão em segurança, sendo esse momento muito corajoso e glorioso para Gânicos, já que provavelmente ele morreria nesse processo. E depois que todos cumprimentam Gânicos e vão embora, Donar fica com Gânicos para ajudá-lo, estando disposto a se sacrificar para que outros possam escapar, sendo esse ato ainda mais corajoso que Gânicos, já que por ele ter menos habilidade e perspicácia, teria muito mais chances de morrer ou ser capturado. Minha morte seria ainda menos importante que a sua. Fique perto de mim. Não quero que esta noite seja a nossa última. E no caminho, os dois começam a incendiar algumas construções para criar uma distração, e em uma delas eles encontram Cibele escondida. E depois de colocar fogo, eles tentam fugir, mas são emboscados por um grupo grande de romanos em um espaço bem pequeno, o que dificulta muito quem não luta utilizando um escudo, que era o caso de ambos, Gânicos e Donar. E mesmo lutando bem, Donar é gravemente ferido e acaba caindo desacordado, com Gânicos conseguindo matar os restantes dos romanos e indo embora dali com Cibele, já que para Gânicos, Donar havia morrido ali. No entanto, Donar não estava morto e é encontrado por um grupo de romanos sendo capturado por eles, que mantém ele vivo pelo menos temporariamente. E posteriormente, Donar é preparado para as execuções dos rebeldes sobreviventes durante a celebração dos romanos. Donar assiste com raiva e indignação enquanto os romanos matam outros rebeldes e é mantido no final para César realizar a execução. Romanos covardes! Vocês se cagam ao pensar em dar uma espada e uma competição justa! O que faria se fosse agraciado com tal oportunidade, selvagem? Tibérios conversa brevemente com ele na tentativa de matar César e liberta Donar para que ele possa fazer isso. E quando César se prepara para matá-lo, Donar se solta e atinge César com as suas algemas. E quando Crassus está para ordenar que ele seja morto, César interfere, desejando lutar contra ele. Donar recebe então uma espada e luta contra César, sendo muito superior ao romano em questão de força e altura, e dando muito trabalho a ele, conseguindo até mesmo ferir César. Mas, utilizando a sua agilidade, César encontra uma abertura e ataca Donar em seu ferimento mais de uma vez, meio trapaceiro, né? Mas ok. Isso deixa Donar bem incapacitado e César aproveita para golpeá-lo novamente a ponto dele não conseguir mais lutar. Claramente o Donar estava em total desvantagem nessa luta, cansado, ferido e provavelmente com fome, além do fato também dele não estar com a arma que ele era mais habituado e habilidoso, que era no caso o machado. E devido a esses fatores, a luta não dura tanto tempo. Caso ambos estivessem em condições normais de luta, César até poderia vencer, mas Donar com certeza daria muito mais trabalho, podendo obviamente vencer também. Lutou bem, irmão. E, no momento final, César ainda reconhece as habilidades de Donar, mas antes de dar o golpe final, Donar tira a sua própria vida com uma espada em seu queixo, deixando o mundo pela honra e dignidade das suas próprias mãos, e não dos romanos.
Mais tarde, quando os rebeldes armam um plano contra Marcus Crassus para atacá-lo em sua tenda, eles encontram o corpo de Donar crucificado lá dentro, para o choque de todos. E ele foi colocado lá para passar um aviso a Spartacus e impor um certo medo aos rebeldes. E por fim, nos jogos de homenagem a Crixus, o nome de Donar é gritado por Lugo, seu conterrâneo, fazendo uma homenagem a Donar. Bom, então é isso, guerreiros. Muito mais personagens terão suas histórias contadas por aqui. Sei que vocês querem ver logo a história de Gânicos, Barca, Espartacus e tal, mas esses são vídeos maiores e eu estarei fazendo assim que possível. No mais, se inscreva no canal caso não for um dos nossos guerreiros e até a próxima, pessoal.